Oi, gente, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueçam de curtir, vocês não têm curtido. Não esqueçam de compartilhar e ativar o sininho de notificações. E quem não é inscrito, se inscrever. Eu queria falar para vocês, gente, que ontem, depois que eu participei da live do Alô Vascaínos, né, de Manaus, desculpa, Alô Vasco da Gama de Manaus, algumas pessoas, a pedido do Antônio Lima, né, que é o responsável pelo canal, as pessoas se inscreveram e umas até falaram comigo hoje no chat, me parabenizando. Eu queria agradecer muito, e isso é que é bacana. Quando os grandes youtubers nem sabem que você existe, os menores, né, os pequenos, eles acabam se ajudando. Inclusive o Antônio falou para mim que ele já estava monetizando no canal e ele parou de monetizar quando ele começou a pegar vídeo de dirigentes do Vasco dando declarações, né, lá atrás, prometendo isso e aquilo. Ele tomou um prejuízo, ou melhor, né, não sei, deixou de ganhar porque o YouTube simplesmente parou de monetizar o canal porque deu uma trava nele, né? Isso é mais uma maneira, né, de fazer com que a gente fique travado, não podendo falar certas coisas, porque vai que aí toma um processo, né? A gente já é duro para tomar um processo, pô, só se levar minhas calças, minha cueca furada, porque não tem nada mais do que isso, né? A gente só tem mesmo aqui poder explanar, né? Ter um pouquinho só do dom da palavra e dizer o que a gente pensa, né? Mas meu falecido pai já dizia: filho, quando a cabeça não pensa, o corpo é que paga. Isso é para todas as situações da vida. Mais uma vez, queria agradecer ao Antônio, né, do canal Alô Vasco da Gama, né, de Manaus. Quem puder se inscreve também. Pô, é legal, sabe? Foi bem tranquilo, as pessoas do chat participaram. Eu repito aqui, o que eu falei ontem, né, que gente nem de outros estados, é óbvio, né, mas de outros países, né? A Bruna, eu acho que o marido dela é brasileiro, né, tem um filhinho. Ela é uruguaia, jornalista, mora na Espanha, pô, sabe tudo de Vasco. Acho que ela sabe, no mínimo, mais que 90% dos vascaínos sabem, né? Quer dizer, uma pessoa muito bem informada, né? Então, ela participa num chat com embasamento, né? Ela já sabe o que vai dizer, o que vai comentar e até o que vai perguntar. Enquanto tem gente, que lógico, são pouquíssimos, né? Que entram numa live, até no chat, às vezes, de uma live para ofender, né? Para agredir. Talvez é uma maneira da pessoa desabafar, né? Mas eu acho que desabafar agredindo não justifica. Eu sei que, por exemplo, tem gente que deixa recado para mim brincando, falando da situação do Vasco, não sei o que e tal, que é isso e que é aquilo. Mas nós, Vasco, pode brincar, lógico, mas nós, vascaínos, já estamos tão vacinados, né? Tanta porrada nesses últimos anos, que não é um sexto rebaixamento que nos fará desistirmos do Vasco, né? Não vai mesmo. Ah, gente, deixa eu pontuar uma coisa. Eu estava pensando aqui hoje, né? Aqui, quem não é do Rio de Janeiro, eu vou falar rapidinho. O Vasco tem 3 sedes, né? A sede, que se chama a sede na rua São Januário, na General Mério de Moura, que é onde é a Estado Social, fala assim, Estádio Vasco da Gama. Na verdade, o nome é Estádio Vasco da Gama. Ficou como São Januário, convencionou se chamar de São Januário por causa da rua São Januário e por causa da música do bonde São Januário. E temos a sede náutica da Lagoa e a sede do Calabouço. A sede náutica da Lagoa fica no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio. E a sede do Calabouço fica localizada entre o aeroporto, do lado ali do Marina da Glória, na entrada do aterro. Uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro, né? Você vê o aterro, você vê a própria Marina da Glória com os barcos, você está ali na Baía de Guanabara, tem o aeroporto à esquerda, do outro lado Niterói, é uma enseada muito bonita. Inclusive,
quando eu fui na sede náutica, já ia falar sede náutica da Lagoa, quando eu fui à sede do Calabouço, que é localizada ali no Marina da Gorra, é mais ou menos no centro do Rio, né? Tem uma foto lá muito interessante, que ali tinha uma praia mesmo, com areia e tudo, e tinha lá o pessoal do Vasco, isso década, se eu estiver enganado, década de 20, né? Só que o Rio de Janeiro mudou muito, muita coisa foi transformada, muita coisa foi colocada abaixo, fizeram também o aterro, né? Então tudo ali foi aterrado e tal, mas não deixou de ser bonitinho, né? Até porque as praias aqui do Rio de Janeiro, que são banhadas pela Baía de Guanabara, quase sempre são impróprias para banho. Só as praias oceânicas mesmo é que geralmente quase sempre estão liberadas. Mas, completando, né, e complementando e confirmando, nós temos 3 sedes aqui no Rio de Janeiro. E a sede do Calabouço tem uma loja lá dentro, uma boutique, vendendo as coisas do Vasco. Nós temos a mega loja em São Januário, só que na sede náutica da Lagoa, que eu acho que ela é mal aproveitada por isso, porque, por exemplo, você tem lá onde ficam os barcos, né, os esportes a remo, tem o salão nobre em cima, que ele é reservado para reuniões e para aniversários e casamentos, né, e até com apoio de alguns torcedores, alguns mais conhecidos, outros não, foi pintada, algumas coisas foram feitas, alguns serviços de hidráulica e de elétrica também. Ela está até bem bonitinha por fora. Mas por que não fazer uma loja ali, ou para o próprio Vasco, ou a própria Gigante da Colina, né? Que são as lojas que são chamadas, que vêm dos produtos oficiais do Vasco. É lógico que agora não é momento para isso, né? Porque o Vasco está em baixa, o torcedor está revoltado, ainda tem gente que faz campanha para não comprar, adquirir nada. Mais uma vez eu repito, não acho legal, porque você está prejudicando empregos diretos e indiretos, está prejudicando o empresário, e esse empresário por si só emprega muita gente, a pessoas, a famílias envolvidas. Mas seria um caso a se pensar num momento melhor, se alguém já tivesse essa ideia de fazer. O próprio Vasco, eu não entendo como é que não fez, porque ali é a zona sul do Rio, ali é o pessoal que tem grana mesmo, e tem muito vascaíno por ali também. Pois, gente, eu vi hoje que o Diego Costa, né, ele assistiu o jogo Vasco-Corinthians e já estava providenciando a moradia aqui. E que o Paulo Brax seria entre terça e quarta-feira para a Espanha para fechar a contratação dele. Aí eu tomei um susto. Pô, peraí, como é que ele vai de terça para quarta para fechar se a janela fecha quarta? Será que ele vai fazer a inscrição online? Tudo bem que hoje em dia está tudo informatizado e tal, mas tem a burocracia. Mas aí, não que eu tenha ficado mais tranquilo, até porque eu acho que tinha que jogar para ontem, né? O Diego Costa, ele está sem contrato com nenhum clube. Então ele não entra naquele fato da janela fechar quarta-feira agora, depois de amanhã. Ele pode ser inscrito até dia 25 de agosto aqui para o Brasileiro. É óbvio, repito aqui, que tudo bem, não precisa ser apressado para fechar até quarta-feira, mas seria bom sim que fechasse até quarta-feira para botar ele logo apto para jogo. Então, assim, o caso dele é diferente, né? Pode ser, as inscrições para o Campeonato Brasileiro podem ser feitas até o dia 25 de agosto. Um outro que praticamente já está acertado mesmo, o Vasco jogador, é o zagueiro e lateral, também chamado Robert Rojas, do River Plate. Aí, quando você vê, está tudo acertado com o Vasco jogador, eu falei, bom, já está tudo pronto. Não, é mais um clube argentino, lógico que todos hoje nem precisam se comunicar entre si, né, porque tem as redes sociais. O Robert Rojas agora, não ele, mas o River Plate, está pedindo garantia bancária. Aí ferrou, né, gente? Porque o presidente do Tajeres hoje confirmou, ratificou que havia interesse do Micael Santos, que ele queria realmente vir jogar no Vasco, queria muito, só que o Vasco não deu garantia aos caras. E aqui eu repito para vocês, é frescura? Não, não é frescura, cara.
Se você tem um serviço, você quer ser monetizado, quer ser pago pelo serviço. Se você tem um produto, você vende o produto, quer receber o dinheiro pelo produto fornecido ou vendido. Como é que os caras não vão querer garantia bancária se, eu repito pela terceira vez, o presidente do Náutico teve que apelar à imprensa e o Lúcio Barbosa, que é o seu interino, ele foi, manteve a palavra, disse que ia pagar até sexta-feira e pagou. E eram 300 mil reais, gente. 300 mil reais. É uma fortuna para todos nós, só que para o meio do futebol hoje é pouca coisa. Não tem representatividade. Então, se bobear, esse sim, Robert Rojas, que tem que ser inscrito até a quarta-feira, vai ficar sem ser negócio fechado por causa dessa bendita garantia bancária que o Vasco não quer assumir. Junto a isso, disseram que entre 4 e 5 jogadores vão ou poderão fechar com o Vasco até o fechamento da janela. Gente, hoje é segunda, né? Estamos falando na noite de segunda-feira. Então, a janela para a gente só tem mais 2 dias, porque hoje, mesmo que chegassem hoje 50 jogadores, as inscrições só poderão ser feitas amanhã, porque hoje já está fechado o expediente. E até agora nada oficial, só isso que eu já falei para vocês. Então pode falar de jogador A, B, C, pode falar de todo mundo. E repito mais, o desespero é tanto que os caras estão chegando e estão jogando. E o Ramon Dias não tem que fazer diferente, não. Não tem que fazer diferente. Aí tem gente que critica, tem gente que fala gracinha. Eu repito aqui pela milionésima vez. Para mim, a vaca já está no brejo há muito tempo e já deitou nesse brejo. Não tem como tirá-la. Mas vamos, pelo menos agora, fazer o planejamento do desespero, né? Porque o que começou errado, acaba errado. Mas, já que vai acabar errado, vamos trazendo jogadores aí, o que der para trazer, até porque eu não vou acreditar mais em tudo que falaram lá atrás, principalmente em tal de cereja do bolo. Não adianta você botar uma cereja no bolo se o bolo azedou. Então, assim, é torcer mesmo para poder vir o maior número de jogadores possíveis e que pelo menos alguns deles, algum resolva, nem dá certo mais, é resolver, é botar a bola na rede. Vai contratar o Diego Costa? Se contratar, ótimo, mas vão precisar daquele meia. Aí, como o Orediano fez um jogo bom dentre tantos que ele já fez no Vasco, e nisso ele jogou uma parte só do jogo, né? Jogou o segundo tempo. Como todos acharam que ele foi muito bem, aí falaram já na hipótese, ele tem que ser o nosso 10. Cara, olha só o desespero que o torcedor do Vasco chegou. Ele não sabe nem se ele vai continuar jogando o que ele jogou no segundo tempo, não sabe nem se ele vai entrar nessa posição, não sabe nem se ele já jogou nessa posição, e se ele vai se dar bem e vai se adaptar de um dia para o outro. Ah, não, mas ele é muito técnico e ele não tem essa de se adaptar, não. Quem é bom? Ah, tá bom. O Mauro Galvão era um craque, era zagueiro. Ele fazia gol? Fazia, de bola parada, principalmente de falta de desvio de cabeça. Mas ele tinha cacuete de centroavante? Não tem. Então, gente, a gente tem que botar no desespero, mas não adianta inventar. Ah, mas o técnico está botando agora todo mundo que está chegando. Meu irmão, é diferente, ele não está inventando. É o desespero que ele está botando todo mundo mesmo, cara. Então alguma coisa tem que ser feita. O próximo jogo é contra o Grêmio. Domingo. 4 horas da tarde. Acho até que esse jogo vai passar na televisão. E aí? Ontem eu até dei uma informação errada. Como eu achei que já tinha terminado o jogo do Goiás contra o Grêmio fez favor de ir lá nos descontos, no final, ele empatou o jogo. Foi 1-1. Isso foi menos mal, porque nós estaríamos a 9 pontos de sair da zona de rebaixamento. Olha o Melodino aqui. Não, só estou sendo matemático, tá? Então nós já estamos a 7. Por quê? Porque nós estamos com 9 e o Goiás está com 16. Se vocês escutarem o som vazando,
é a minha linda e digníssima esposa, que está com o celular aqui no corredor, aqui no banheiro. Mas eu acho que dá para vocês me ouvirem legal, né? Então, gente, o Goiás é o primeiro time fora da zona e está com 16 pontos. Nós estamos com 9, cara. Se o Goiás vence, o Goiás vai ter o dobro de pontos. Chegamos numa situação assim que Deus me perdoe, só está te esperando a extrema-unção. Ontem eu vi praticamente eu vi o jogo do Botafogo todo, né? Aí eu olho assim, né? Eu acho engraçado o seguinte: meio campo era formado também por Andrei Santos e Bruno Gomes, lembram? Os dois que saíram do Vasco, que eram da base e tal. Aí o Goiás perdeu de 4-1. Aí falaram assim, poxa, mas eles jogaram bem. Engraçado, se eles estão no Vasco e o Vasco perde de 4-1, ia botar todo mundo no paredão. Mas como não está no Vasco e eles foram para outro clube e perderam de 4-1, não, eles são bons, esquece, meu irmão, esquece. O Andrei já fez coisa boa assim no profissional, mas estava já se arrastando. E o Bruno Gomes, então, nem falo. Cansei de ver ele perder bola no meio campo, dar contra-ataque, e nós tomamos o gol. Gol de contra-ataque, esse que nem contra-ataque foi, que depois eu descobri, porque eu não fiz questão nada de ficar vendo várias vezes o jogo do Vasco, eu nem tinha percebido. Só depois que comentaram que o gol que foi originado pelo pênalti do vôlei foi uma bola que o cara Barral estava com ela dominada e tentou dar um balão. Tentou dar um chapeuzinho, né? Perdeu a bola. Ocasionou o pênalti. Gente, vocês veem como tudo no Vasco está errado. Aí vocês dizem assim, não, poxa, deu errado. Não é deu errado, está errado. Se o jogador vem e não corresponde, não é porque deu errado, porque não estamos com sorte. É porque foi planejado errado. O planejamento foi mal feito. Eu repito, se começou errado, vai terminar errado. Ah, mas se por um milagre o Vasco sair, você está errado. Não, não estou errado. Eu não estou errado. Eu falei há pouco com um amigo que, poxa, começamos o campeonato ganhando o Atlético Mineiro, um dos favoritos ao título, lá, e empatamos com o Palmeiras no Maracanã. Até aí, nenhum torcedor do Vasco acreditava que ia acontecer o que está acontecendo agora com o Vasco. 16 rodadas, 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Ninguém acreditar. Vocês olham na tabela, veem que o Botafogo está com 43 pontos. Gente, eu vou falar para vocês. 43 pontos. Eles estão com 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 16 jogos. O Botafogo está com 13 vitórias em 16 jogos. O Vasco tem que vencer 12 para se salvar do rebaixamento. Mas aí vai chegar aquele torcedor mais otimista do que eu. Não vamos precisar de 45 pontos, não vamos. A pontuação vai ser menor. Bom, nós ainda vamos jogar 3 jogos para fechar o primeiro turno. Vasco, América Mineiro, se eu não me engano, Corinthians e Grêmio. Eu acho que é o Grêmio. Mas vamos falar de Vasco, né? O Vasco faltam 3. Aí o Goiás, que é o primeiro fora, tem 16. Se o Goiás empatar o jogo fora, que eu não sei contra quem é, porque pro Goiás, o Goiás tem 17, e faltam 2 para fechar o turno. Tanto é que o Botafogo foi campeão simbólico do primeiro turno, porque ninguém alcança mais o Botafogo, ele abriu 12 pontos no segundo colocado. Então, assim, se o Goiás, porventura, nesses 2 jogos, perder os 2, ele continuaria com 16. Aí vamos supor, 16 vezes 2, 32 pontos. Mas se ele, vamos ser muito otimistas, porque o Goitacás, por que eu falei do Goitacás de Campos? Vamos supor que o Goiás empate o próximo jogo, eu não sei quanto é que é não, eu estou conjecturando aqui.
o Goiás empata o próximo jogo e ganha o outro. Ele vai para 20 pontos. Se ele dobrar, ele fica com 40. O que acontece aqui? Por que eu estou falando isso tudo? Porque a pontuação pode ser pequena. Mas se essa pontuação tiver que aumentar, o Goiás também vai ter que ter um bom aproveitamento no segundo turno. Um ótimo. Aí vocês vão dizer, porra, mas o Vasco está mais ferrado ainda, porque o Vasco está lá embaixo. Você imagina o Vasco fechar com 9, que eu fiz essa triste previsão, queria tanto estar errado, gente, e o Goiás fica com 20. Por mais que a pontuação do Goiás, que seria o primeiro fora da zona, vamos colocar assim, se os outros também não vencerem, né? Os 2 jogos, os que estão abaixo, se o Goiás ficar nos 20, beleza, o Goiás vai ter que fazer uma pontuação boa. Só que vamos lembrar que o Vasco está em último, com 9. É o Vasco com 9, o América com 12, acredito eu que Curitiba e Bahia estejam com 14. Estão na zona, eu sei que estão na zona. A pontuação do Vasco e do América eu tenho certeza e a do Goiás. Mas o do Bahia e o do Curitiba parece que estão com 14, eu sei que os dois estão na zona. Então, 14, 20. A coisa tá feia mesmo. Tá feia para os 4. Esses 4, principalmente, o Vasco, o América, o Curitiba e o Bahia, estão com a corda no pescoço. Só que a situação do Vasco é muito pior. Tanto é que os analistas, os estatísticos estão dando 90% para o Vasco cair para segunda divisão. Só que essas probabilidades, elas são matemáticas. O futebol é que nem aquele anúncio da CBN. Escute a CBN. O mundo e a notícia o seu dia pode mudar em 2 minutos. Então, assim, futebol muda de jogo para jogo. Não quero comparar o Vasco com aquele time do Fluminense que tinha o Fred, quando o Fluminense tinha 99% de chance de cair matematicamente e se salvou. Só que o Fluminense tinha um time que pelo menos se mostrou um time não só aguerrido, tal de guerreiros, Chico Valores, mas um time também com a qualidade técnica boa e com padrão de jogo. A gente pode ter adquirido, com apenas 2 treinos, porque o Ramon Dias é um bom técnico, é inteligente, a gente pode ter adquirido um início de um padrãozinho de jogo, mas o problema persiste. Nós temos uma defesa descoberta, porque o meio-campo está espaçado, porque é onde falta jogador de técnica, de qualidade, que faça a ligação para frente, e nisso vai todo mundo para frente, deixa o espaço, o buraco do meio-campo, e o ataque não faz gol, porque não tem ninguém, nenhum meia de ligação que jogue a bola em condições por centroavante fazer gol. Mas chutamos 450 bolas contra o Corinthians, eles chutaram 4, tentaram 3. Cara, mas olha só, em que condições chutamos a bola? Jogadas individuais, chute espremido, chute no desespero. Tudo bem que as bolas que estão entrando pro gol, as últimas, não tem sido falha do Léo Jardim, que eu brinquei, chamei ele de bracinho de jacaré, depois que ele tomou o gol no último lance do primeiro tempo contra o Cruzeiro em São Januário. Mas eu ainda acho que o Ivan seria mais um punch pro time, né? Mais uma moral. Porra, o Ivan é um goleiro experiente, um goleiro que já agarrou até na seleção, tá? Se vocês quiserem saber, né? Busca aí nos seus alfarrapos. Então, era o momento pra mim, sinceramente, era momento, sim, do Vanderlei. E Vanderlei? Que Vanderlei, irmão? A torcida não quer nem lembrar do Vanderlei. Nego fala do Vanderlei, mas o título do Vasco da Taça Rio contra o Botafogo foi o último. Aquela Taça Rio que disputava quinto com oitavo, que levantou pela fé e tudo. O Vanderlei, que nego diz que foi horrível no Vasco, acho que agarra no Operário de Ponta Grossa. Ele agarrou os pênaltis, tá? Só vou lembrar vocês. Ele agarrou, tá? O Vasco foi campeão em cima do Botafogo da Taça Rio dos mortos, mas ele agarrou os pênaltis, não foi, amor? Foi. Então, gente, era momento do Ivan agarrar. E repito, por que o Marlon não está jogando? Alguém vai dar alguma notícia? Algum youtuber com baita influência? E repito, gente, não adianta aqui você ligar, eu durmo pouco, de madrugada, essa semana que passou eu fiquei em casa, de férias, voltei ao trabalho hoje, não adianta eu ficar até 2, 3 da manhã vendo o YouTube só batendo um no outro, cara.
Cara, em vez de os caras se unirem, é um batendo um no outro. Não, porque o fulano de tal tá vendido, porque fulano isso, fulano é aquilo. E minha mulher assim, amor, vem pra cama, vai perder a mulher, hein? Ó, a Mariana é minha filha de 7 anos. Ela tá chamando o papai. E fica eu, que nem um zumbi, né? Vendo esses caras falarem os mesmos blá blá blás e arrumando uma crise em casa. Mas a minha esposa, que é uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa, e ela não vai aparecer no vídeo. A minha filha aparecerá e ela não. Porque vocês vão botar aquele olho gordo, lembra do olho gordo que tinha na Zorra Total? Vai que minha mulher me deixa aí. Ela não vai me deixar pela minha beleza, porque eu sou um homem narigudo, mas eu sou um homem bonito, e esse nariz faça com que ela se apaixone cada vez mais. Esse nariz é de 1001 utilidades. Olha que lindo, ó. Isso deixa minha esposa louca. Então, se ela me largar, é por nome e por dinheiro. Mas ela diz que me ama. Ela tá rindo lá, gente. Eu acho que ela tá rindo. Eu acho que ela não... Ó, tá rindo. Bom, gente, o que eu tava falando, até me perdi. Eu fui olhar pra minha esposa linda, maravilhosa. Olha, cara, ela é tão bonita que ela tá com uma roupa de bate-bola. E, assim, eu fico apaixonado. Ela parece um bate-bola. Posso filmar, amor? Não. Não, já amarrou a cara. Então eu não quero que ela me esfaqueie. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vinha fazendo esses dias 2 vídeos por dia, porque eu fazia um de manhã e um à noite. Como eu não quero perder meu emprego, eu não estou fazendo de dia, estou fazendo de noite. Caso eu consiga acordar cedo, mais cedo ainda, porque eu acordo 6h30 para ir trabalhar, se eu conseguir acordar umas 6, que eu acho difícil, por quê? Porque eu tenho dormido 3h30, mais cedo 2h30. Então, assim, se eu conseguir acordar meia hora antes do que eu acordo, para não perder hora de trabalho e tal, eu gravo de manhã. E se for aqueles plantões do Jornal Nacional, eu gravo. Se não, gente, fica para de noite mesmo, tá? Hoje o vídeo tá longuíssimo, mas, mais uma vez eu falo que é para bater um papo. E até já me perguntaram na rua, eu te conheço em algum lugar, você é aquele youtuber que fala do Vasco? Eu falei, é autógrafo. Brincadeira, gente, eu quero dinheiro. Meu caminhão, Interarte não, Origem Eventos, meu caminhão. Já, gente, eu não comprei o caminhão não, é porque eu tô precisando do caminhão deles aí, para fazer uma transaçãozinha aí, para trazer uns móveis e tal, que eu ganhei e tal, e senão a minha esposa vai mandar eu dormir lá com o cachorro. Mentira, não tem cachorro não, mas ela vai mandar eu dormir na cozinha. Não esqueço. E, gente, como tá longo, aí eu repito, como tá longo, se tiver saco, vê 1 minuto, 2 minutos, 3, 5 minutos. Se quiser fazer cocô, para, vai fazer cocô e volta. Se a mulher falar assim, vem jantar, tá vendo esse filho da puta, esse narigudo? Aí você para, dá um beijinho, um abracinho, não sei o quê, aí vê de novo. Se tiver insônia, vê. Se tiver chateado com alguma coisa, mulher tá enchendo o saco, brigou com a mulher, chutou o cachorro, me vê também. E se não der tempo de ver, pô, tem que parar, porque eu vou ver a novela, depois eu vou debater a novela com a minha mulher, debate, mas me vê também. Tá legal? Porque o canal é pobrezinho, eu vou estudar alguns recursos que eu possa vir a usar, né? Aquelas coisas, eu tô falando aqui, aparece o Batman, eu tô aqui, aí aparece um cachorro, aí tô aqui, aí aparece o Diego Costa de Super-Homem chegando no Vasco. Então, assim, eu não sei fazer essas paradas, não sei nem editar, entendeu? Mas ele aqui, ó, o bonequinho do Vasco, eu quero achar o vídeo para mostrar, para falar para vocês qual foi o vídeo ele se mexeu no vídeo, sabia? Ele se mexeu. E a minha esposa falou que foi minha santa mãezinha, que Deus a tenha, que foi no vídeo que falei demais palavrão, que minha esposa está falando, e minha mãe não gostou, professora, que é lá do céu, ela, para meu filho, aí o bonequinho se mexeu. Gente, uma boa noite. Foi legal bater um papo aqui com vocês. Vocês veem que eu estou um ser humano mais educado, fui chamado de sensato ontem lá da Espanha. Obrigado, tá, Bruna? Eu esqueci o sobrenome dela. Obrigado, me chamou de pessoa sensata. Mas a minha esposinha está falando, eu tenho que agradecer de novo. A minha irmã, uma pessoa, não é pessoa de elite, nojenta, não. A minha irmã é pessoa de nível. É de nível.
ela só falou para mim, irmão, palavrão, tal. Então estou me policiando. Eu falarei palavrões agora colocados na frase. E não fazer uma frase cheia de palavrões apenas com pontuação, ponto e vírgula. Eu falarei palavrões que sairão naturalmente e sem ofender as pessoas. Até porque eu tenho uma filha dentro de casa. A mais velha não, a mais velha aí está no teatro, o outro está jogando bola, trabalhando, fazendo faculdade, a outra faz a segunda faculdade. Aí sobrou quem? Sobrou eu, minha esposinha, também gosta de um palavrão, isso aí também guarda uma piada que eu vou te contar. E a minha bonequinha. Porra, aí imagina, ela chega no colégio, as crianças todas falando palavrão. Aí a tia, o que foi? Não, foi o tio, o pai da Mariana. Ele fala palavrão à beça, mó barato, quer dizer, pô, né? Vou ser chamado até pelo conselho tutelar. Então agradeço a minha irmã também, tá, gente? Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela paciência. E que Deus, Nossa Senhora Jesus Cristo, todos os santos e anjos e o Espírito Santo de Deus iluminem vocês, a vida de vocês e principalmente de saúde, tá? Saúde e paz.